Hoje nós vamos meditar aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, e esse livro aqui ele é muito profundo. Ele revela para nós o que é ter uma fé de qualidade, uma fé sobrenatural. A fé natural e a sobrenatural. A fé sobrenatural que provoca o milagre, faz Deus mover a mão dele. Já a natural é aquela que nós manifestamos a todo instante. Então, hoje nós começamos esse livro de Hebreus, capítulo 11, eu quero convidar você a meditar junto comigo. Vão ser em três partes, ou até mais, vamos ver. Vamos meditar então? Meu Deus e Pai, o Senhor é luz, por isso eu peço que ilumine o nosso entendimento e nos faça extrair desse capítulo a maior essência de fé que nós vamos ter a partir de então. Por isso, que o Senhor abençoe essa nossa meditação, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Bispo Macedo, antes, ele escreve assim, Ora, a fé o texto apresenta a fé como a única virtude capaz de aprovar e justificar a alma diante de Deus. Logo, toda a vida física e espiritual deve ser apoiada sobre ela. Devido à fundamental importância da fé, o Espírito Santo mostra a qualidade e os efeitos poderosos que ela produziu na vida de homens e mulheres do passado. O poder do Altíssimo é revelado no testemunho dessas pessoas que ecoam em todo o mundo até hoje para servir de exemplo a nós. Elas alcançaram as promessas divinas mediante o exercício da fé, ou seja, pela obediência à voz de Deus. Por isso, fizeram história. Todavia, ele continua em busca de pessoas despojadas e ousadas em sua fé, que se disponibilizem com sinceridade mediante uma entrega total, real, ao Senhor Jesus. Esse é o tipo de fé que provoca milagres, vence obstáculos e, sobretudo, produz a salvação. E aí, começando no 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E já começando pelo comentário, o bispo diz, a fé é o firme fundamento. Se o que a fé produz é real, mesmo que não seja visível, então tudo o que não é gerado pela fé é ilusório e passageiro, pois não tem fundamento para se estabelecer. A fé genuína dispensa os sentidos humanos e os sentimentos do coração, pois ela se apoia somente no que a palavra de Deus mostra. Por exemplo, não vemos o Altíssimo nos céus, nem no seu trono, e também não vimos o Senhor Jesus na sua encarnação humana. Porém, cremos, por isso, temos certeza de que tudo o que está escrito no texto sagrado é real. Nada pode ser mais forte do que essa convicção. Afinal, ela é capaz de trazer à existência não apenas as mais ricas bênçãos terrenas ao ser humano, mas, sobretudo, as eternas. Então, a fé é um firme fundamento, não é como uma casa. Você vai construir uma casa, você começa pelos alicerces, pelos fundamentos. Então, a fé, ela é o alicerce, ela tem que estar apoiada na fé. A fé é essa certeza absoluta de algo que você não vê, não ouve, não sente, mas você crê. Então, é essa crença exigida daqueles que pegam na palavra de Deus para ler. Agora, vamos ler agora a parte B, né? A fé natural e a sobrenatural. Todos nascem dotados de fé natural, aquela que funciona em função das circunstâncias e se desenvolve no mundo físico. Ela é vista. Por exemplo, quando cremos que ao tomarmos um determinado comprimido, a dor aliviará. Ou quando entramos em um meio de transporte e acreditamos que chegaremos ao nosso destino. Porém, existe outro tipo de fé, a sobrenatural, que ultrapassa o entendimento humano e não se limita às circunstâncias, pois se desenvolve no plano espiritual. A fé sobrenatural foca exclusivamente no Deus vivo e em sua palavra. Por meio dessa fé, as promessas divinas saem do papel e se materializam na vida daquele que crê. Daí a necessidade de nós crermos no invisível. Nós cremos nas promessas de Deus e crer que elas vão se materializar. Por isso eu faço a minha parte, 50%, e eu creio que a parte de Deus será feita, até porque Deus é fiel.
Eu preciso me concentrar na minha parte, no que eu preciso fazer. E eu creio de todo o meu coração que ele vai se manifestar na parte dele. No 2, por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então essa fé sobrenatural, aqueles que hoje nós lemos na Bíblia, eles alcançaram a promessa por meio dessa fé. No 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Sabe quando nós lemos lá em Gênesis, Deus falando assim, haja luz, haja separação entre a água e a terra, haja isso, haja aquilo. Então, pela palavra, Deus criou tudo que hoje nós podemos contemplar com os olhos. A palavra, ela consegue firmar a terra no meio de um nada. A palavra de Deus mantém o sol aquecendo a terra todos os dias. Pela palavra, a noite e dia, a água doce, água salgada, a natureza, aos animais, a tudo que existe. Então, olha o poder que existe na palavra. E aí, continuando, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O comentário do bispo diz, a criação dos mundos. De acordo com as escrituras, toda a criação se originou com Deus a partir do nada. Isso diz respeito não somente à terra, ao homem, aos animais ou às plantas, mas também a todo o universo e ao mundo celestial, incluindo os anjos. Por isso, o cosmo não é imperecível nem infinito, pois foi criado por um poder supremo. Este, sim, é eterno e absoluto. Devemos crer na criação como foi relatado nas Escrituras, simplesmente porque o Altíssimo declarou e sua palavra é suficiente. Portanto, assim como até o primeiro ato divino exige fé e não compreensão, a posse de qualquer favor de Deus também demanda essa mesma certeza. Então, quem está com a vida no caos pode torná-la na mais perfeita ordem se exercitar a fé genuína no Senhor Jesus. E aí, continuando no 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O comentário do bispo diz, a alma da oferta. Em cada oferta no altar, há a presença de 3 elementos. O ofertante, a oferta, o símbolo da alma do ofertante, e Deus, simbolizado pelo altar. Todas as vezes que o ofertante apresenta a sua oferta, esta o absorve ou o condena diante de Deus. Por exemplo, as ofertas de sacrifício de Caim e de Abel aparentemente eram iguais. No entanto, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Qual o critério usado por ele para separar uma da outra? A resposta está neste mesmo versículo. Ou seja, a oferta de sacrifício de Abel testemunhou em favor dele, confessando ao Senhor que Abel era um homem justo. Já a oferta de sacrifício de Caim testemunhou contra ele, dizendo que ele era injusto. Isso significa que, enquanto nossas ofertas nos justificam ou nos condenam perante o altar, a resposta do altar é positiva ou negativa na vida do ofertante. Assim, a vida de cada cristão depende da sua oferta no altar. O Senhor Jesus já havia falado sobre esse assunto ao dizer, dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, no vosso saco. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Portanto, essas palavras do Salvador reafirmam que a vida do ofertante depende da sua oferta. Do jeito que ele dá, recebe. Se a oferta glorifica o Senhor, então o Senhor glorificará o ofertante com as suas bênçãos. Porém, se a oferta ofende ou desonra o Senhor, certamente a vida do ofertante será desonrada pelo Senhor. É toma lá, dá cá. Tudo depende de cada um. E sabe como que eu vejo também? Se eu estou dando meus dízimos, minha fidelidade, minhas primícias, e eu estou dando minhas ofertas, como é que eu sei que Deus está se agradando de mim? No resultado em que está a minha vida, naquilo que está acontecendo na minha vida. Eu sei se Deus está ou não se agradando de mim.
Por isso a necessidade de você, quando fizer algo, fazer na fé. A fé deve ser o critério. Por isso que Abel, quando ele foi separar, né, a sua oferta, ele escolheu as primícias, quer dizer, os primeiros, a gordura daqueles. Então ele escolheu o melhor. Ele não foi em busca de qualquer uma, ele foi em busca do melhor. Quando ele apresentou no altar, estava expresso exatamente aquilo que ele sentia por Deus. Já Caim, ele não teve o mesmo critério, ele pegou qualquer coisa, quer dizer, ele estava, vamos supor assim, cansado, estava, sabe, de qualquer jeito, olha, tem que fazer mesmo, vou fazer, então. E olha que Deus nem obrigou e nem muito menos pediu uma oferta para eles. Ambos decidiram igualmente apresentar suas ofertas, mas Caim apresentou exatamente o que estava dentro dele. A parte B diz assim, ó, o sacrifício de Abel agradou a Deus porque ele teve fé para oferecer o mais excelente do que possuía. Isto é, muito antes da lei ser estabelecida, Abel teve sensibilidade para entender que Deus merecia o primogênito do seu rebanho. Seu irmão Caim também desejou apresentar uma oferta no altar, mas não teve a consideração de tomar os primeiros frutos da sua lavoura, pois não atentava para a santidade, a grandeza e a justiça divina. Os dois irmãos poderiam ter sido honrados pelo Altíssimo, mas a fé e a intenção que estavam no íntimo de cada um gerou um grande contraste entre eles. O que determinou a aprovação de um e a reprovação do outro? Quem tem a fé genuína é guiado por ela. Por isso, o sacrifício de Abel prefigurou os sacrifícios que seriam futuramente instituídos na lei mosaica e tipificou o sacrifício do Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus. E nós notamos o seguinte, essa separação entre Abel e Caim, ela existe hoje também em todo mundo, quando nós vamos apresentar a Deus as nossas vidas. Agora a parte C, Abel alcançou o testemunho, né? Na galeria daqueles que são exemplos de fé a nós, o nome do primeiro homem, Adão, pai de Abel, não tem espaço, pois lhes faltou fé para obedecer ao Altíssimo. Portanto, a fé não é uma simples confissão, mas uma prova contínua de que cremos no Senhor. Por isso, devemos testificá-la diariamente com nossas atitudes. Se Adão não teve testemunho para ser incluído entre os que creram, seu filho deixou tão forte legado que seu exemplo de fé se tornou imortal por meio das páginas da Sagrada Escritura. Ou seja, seu sacrifício ainda fala, mesmo depois de morto, provando com isso que a fé tem poder, tanto hoje quanto no porvir. Abel se tornou justo, não somente diante dos homens, mas sobretudo diante de Deus, pois ele sabe reconhecer e exaltar aqueles que o honram. Muito forte, não é? Por isso, vamos aprender com essa parte de Abel, né? Olha que eu só estou no versículo 4, o 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque ele aparece apenas uma vez na Bíblia, um pouquinho antes de Noé. E Enoque, a única coisa que fala dele é que ele andou com Deus e que ele agradou a Deus. Mais nada. Nós não temos mais alguma história referente a ele. E quando ele diz assim, ó, que foi transladado, é que de fato o corpo dele sumiu, ele desapareceu. Lembra que um profeta também, Deus mandou uma carruagem de fogo buscar ele em corpo, alma e espírito? E ele foi então levado aos céus assim? Assim foi também Enoque. Lá no Novo Testamento, nós vemos em Apocalipse duas testemunhas, que elas voltam para pregar, para anunciar os erros, falhas, coisas que haviam cometido. Se acredita que Enoque também possa ser, junto com Elias, que foi levado aos céus com corpo e tudo, que essas duas testemunhas vão voltar para falar. No Apocalipse a gente lê isso. Olha o 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. No comentário diz o seguinte: sem fé é impossível agradar-lhe. O que o Altíssimo exige no relacionamento dele com o homem
é o mesmo que nós exigimos em nossos relacionamentos humanos. Isto é, que pai fica feliz com o filho que desconfia dele? Ou que marido fica satisfeito ao saber que a sua esposa não acredita na sua palavra? Dessa forma, é simples compreender que, para ser aceito por Deus, o ser humano deve estar imbuído do espírito de fé. Isso significa que é preciso crer que ele existe, ou seja, ter a mais absoluta convicção de que o Todo-Poderoso é quem diz ser. Autoexistente, onipotente, onipresente, onisciente e galardoador dos que o buscam. Isto é, Deus tem um caráter justo e fiel para recompensar cada oração e cada gesto de obediência à sua palavra. Portanto, se a fé revela o ser humano ao mais alto lugar da consideração divina, a ausência de fé faz o homem ficar desqualificado para tudo. Autoexistente significa o seguinte, que ele já existe, sempre existiu. Quando ele fala onipotente, é porque ele pode estar, ele tem todo o poder, ele domina, ele tem o poder nele. Quando diz onipresente, é porque ele pode estar em todos os lugares. Se nós o invocarmos aqui, lá, digamos que alguém está do outro lado do mundo, lá também está se invocando a Deus e ele está lá. Quando se diz aqui onisciente, é que ele sabe de todas as coisas. Por isso que ele é Deus. Por isso que nós temos que ter esse entendimento de Deus, para que nós possamos entender que ele tem todo o poder e domínio, toda a força, e não o mal. Por isso, eu volto a repetir aqui o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, se eu tenho o desejo de agradar a Deus, tudo o que eu mais preciso é manifestar uma fé sobrenatural, uma fé sólida, uma fé com fundamento. Lembra que nós lemos lá no princípio? E aí ele diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, não adianta eu buscar a Deus sem conhecer a Deus. Não adianta eu querer manifestar uma fé se eu tenho dúvida com respeito a Deus. Por isso que a fé agrada a Deus, porque quando eu uso minha fé, o que vai acontecer comigo? Eu vou manifestar uma fé tão poderosa e tão crente que as palavras de Deus vão se manifestar, materializar, e eu vou tomar posse das promessas divinas. Então, materialize a sua fé, conheça a Deus. E como que eu posso conhecer a Deus? Limpando o seu coração, entregando-se para Ele e buscando Ele na sua palavra também nas reuniões. De quarta, domingo, por exemplo, são reuniões em que nós dedicamos para a busca ao Espírito Santo. Quando você entende quem é Deus e quem é você, quando você sabe se colocar diante dessa questão, você vê a superioridade de Deus. E aí você, entendendo quem é Ele, você começa a agradar a Ele com a sua fé, com a sua vida, com a sua entrega. E Ele se torna o galardoador, quer dizer, Ele recompensa. Você dá a sua fé, Ele dá a recompensa. O Senhor Jesus ensinou assim, ó, pedi, dá-se-vos-á. Mas como é que eu vou pedir se eu não creio que eu posso receber? Se, digamos, eu tenho uma doença e o médico falou assim, olha, por essa doença você vai morrer por ela e você tem X dias de vida. Diante de um quadro desse, né, de uma palavra dessa, você tem duas opções. Se entregar a palavra do médico, esquecer da vida, ou você buscar na palavra de Deus e falar assim, olha, meu Deus, a minha situação vai mudar. O Senhor é o Deus que criou o corpo, o Senhor foi o autor do corpo humano, então o Senhor vai me restaurar a saúde. Eu determino isso com a minha fé, eu estou curado. Eu não creio na palavra do médico porque eu estou curado e eu vou ver a minha cura. Então, você tem duas opções. Crer na palavra de Deus que diz para você que Ele é o Senhor que sara, que Ele é o Senhor do nosso corpo, Ele é o Criador do corpo humano, ou você crê na palavra do médico. Quando se crê na palavra do médico, você se entrega para aquela palavra e acabou. Quando você crê na palavra de Deus, você se entrega para a palavra de Deus e a sua vida muda. Crer, agradar a Deus é ter uma fé genuína, pura, que 100% se entrega a ela. Não é uma fé cega, que obedece a Deus cegamente e acabou. Não, mas principalmente é uma fé que pensa, que raciocina, que avalia o que você está fazendo. Tá ligado?
Vou terminar por aqui. Amanhã nós continuamos na meditação desse livro de Hebreus capítulo 11, tá bom? Fique com Jesus. Até amanhã.